Você já parou para pensar no que aconteceria se uma tempestade simplesmente saísse do controle? Não estamos falando de chuva forte ou vento comum, mas de fenômenos tão extremos que parecem cenas de filme só que foram gravados na vida real. Ondas que engolem cidades, céus que parecem o fim do mundo e ventos capazes de arrancar tudo do chão. O que você vai ver agora não é exagero. Essas são as 10 tempestades mais insanas já registradas em vídeo. 1. A tempestade de fogo da Austrália. Durante essa tempestade, o fogo deixou de ser apenas fogo, ele passou a se comportar como um ser vivo. Criava seus próprios ventos, mudava de direção sozinho e espalhava novos incêndios sem qualquer controle. Em 2019, a Austrália enfrentou um dos eventos mais assustadores já registrados na natureza. As chamas consumiram florestas inteiras e atingiram temperaturas tão altas que formaram verdadeiras tempestades de fogo, capazes de gerar raios e nuvens gigantes de fumaça. O céu ficou completamente alaranjado, o dia virou noite e cinzas caíam como neve sobre cidades inteiras. Em algumas imagens, é possível ver tornados de fogo se formando, girando com força suficiente para destruir tudo ao redor. Cada segundo dessas imagens parece irreal, mas infelizmente aconteceu de verdade. E se você acha que isso já é extremo, a próxima tempestade conseguiu ser ainda mais destrutiva. 2. O furacão de categoria 5 Dorian. O furacão Dorian não apenas atingiu cidades, ele parou sobre elas. Em 2019, com ventos que chegaram a quase 300 km por hora, Dorian devastou as Bahamas de uma forma raramente vista. Durante horas, o furacão permaneceu praticamente parado, despejando vento, chuva e ondas gigantes sobre a mesma região. O mar avançou sobre as cidades com ondas de até 7 metros de altura. Casas desapareceram, bairros inteiros foram varridos do mapa e pessoas ficaram presas em telhados, esperando por resgate. As imagens mostram ruas transformadas em rios violentos e estruturas sendo arrancadas como se fossem de papel. A fúria de Dorian entrou para a história como um dos furacões mais implacáveis já registrados. Mas o que vem a seguir não envolve apenas destruição, envolve algo visualmente perturbador. 3. A supercélula em forma de disco. À primeira vista, parecia uma invasão alienígena, mas era algo ainda mais poderoso. Em 2010, uma supercélula gigantesca foi registrada nos céus dos Estados Unidos. O formato era tão perfeito e assustador que lembrava um disco colossal flutuando lentamente sobre as cidades. Essas tempestades são extremamente raras e perigosas. As supercélulas são responsáveis pelos tornados mais violentos do planeta, além de chuvas intensas e granizos gigantes. Nos vídeos, raios cortam o céu de forma contínua, enquanto a nuvem gira lentamente, criando uma sensação de fim do mundo. É o tipo de imagem que faz qualquer pessoa parar e pensar: isso não deveria existir. E falando em algo que realmente não deveria cair do céu, a próxima tempestade levou isso ao extremo. 4. A tempestade de granizo na Argentina, 2018. Imagine olhar para o céu e ver bolas de gelo do tamanho de bolas de futebol caindo em sua direção. Foi exatamente isso que aconteceu na Argentina em 2018. Essa tempestade de granizo foi tão violenta que destruiu milhares de carros em poucos minutos. Telhados foram perfurados, vidros estilhaçados e ruas ficaram completamente cobertas por pedras de gelo gigantes. Mais de 20.000 pessoas ficaram desabrigadas. As imagens mostram veículos completamente esmagados, como se tivessem sido atacados por marretas vindas do céu. É um lembrete assustador de que, às vezes, a ameaça não vem do vento mas do que cai diretamente sobre você. Mas nenhuma dessas situações preparou o mundo para o que aconteceu em 2005. 5. O furacão Katrina, 2005. O nome Katrina não representa apenas uma tempestade, ele representa uma das maiores tragédias da história moderna. Quando o furacão Katrina atingiu os Estados Unidos, ele mostrou o quão vulnerável uma grande cidade pode ser. Em Nova Orleans, os sistemas de proteção falharam, e a água simplesmente tomou conta de tudo. Bairros inteiros ficaram submersos, casas foram arrastadas, milhares de pessoas ficaram presas,
sem comida, sem energia e sem ajuda imediata. As imagens dessa tempestade ainda hoje causam impacto, mostrando que, diante da natureza, até as maiores estruturas humanas podem falhar. Mas em outro lugar do mundo, um evento ainda mais mortal aconteceria em poucos minutos. 6. O tornado Daulatpur Saturia, Bangladesh, 1989. Esse tornado durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para entrar para a história. Em 1989, o tornado Daulatpur Saturia devastou vilarejos inteiros em Bangladesh. Com ventos estimados em mais de 400 km por hora, ele simplesmente apagou comunidades do mapa. Mais de 1.300 pessoas perderam a vida, casas desapareceram completamente, e o cenário deixado para trás parecia uma zona de guerra. Mesmo sem muitos registros em vídeo, as imagens da destruição mostram o quão brutal um tornado pode ser quando atinge áreas densamente povoadas. E agora, prepare-se, porque a próxima tempestade não veio da Terra. 7. A tempestade solar de 1859, o evento Carrington. Em 1859, o céu brilhou como nunca antes. Auroras boreais foram vistas em lugares onde isso jamais deveria acontecer. Essa foi a tempestade solar mais poderosa já registrada. Ela foi tão intensa que sistemas telegráficos pegaram fogo e operadores levaram choques elétricos. Se um evento desse nível acontecesse hoje, os danos seriam catastróficos. Satélites poderiam ser destruídos, redes elétricas colapsariam e o mundo poderia ficar dias ou semanas sem energia. É uma tempestade invisível, mas talvez uma das mais perigosas de todas. E falando em algo impossível de ignorar, a próxima tempestade transforma o dia em noite. 8. A tempestade de areia do Saara. Imagine uma parede gigante avançando lentamente na sua direção. Não é uma onda, é areia. No deserto do Saara, tempestades de areia podem levantar toneladas de poeira e formar nuvens tão densas que o sol simplesmente desaparece. A visibilidade cai para zero, e cidades inteiras ficam cobertas por uma camada espessa de areia. Essas tempestades atravessam continentes, afetando até o clima de outras regiões do planeta. As imagens mostram prédios sendo engolidos por um mar de poeira, criando um cenário surreal e assustador. Mas nem todas as tempestades precisam atingir grandes áreas para causar impacto. 9. O ciclone Bansi, 2018. O ciclone Bansi se destacou por algo impressionante, sua força concentrada. Em 2018, ele se formou no Oceano Índico e rapidamente se tornou uma das tempestades mais intensas já registradas naquela região. Ventos violentos, chuvas extremas e ondas gigantes colocaram embarcações e comunidades costeiras em risco. As imagens mostram o mar completamente fora de controle, com barcos sendo jogados como brinquedos. Mesmo com um alcance menor, o poder destrutivo do Bansi foi assustador. E agora, chegamos a uma das tempestades mais devastadoras da história recente. 10. O tufão Haiyan, 2013. O tufão Haiyan não deu tempo para ninguém reagir. Em 2013, ele atingiu as Filipinas com ventos que ultrapassaram os 300 km por hora. Cidades inteiras foram destruídas em poucas horas. Mais de 6.000 pessoas perderam a vida, milhões ficaram sem casa. As imagens mostram ruas irreconhecíveis, casas empilhadas e um cenário de destruição total. Haiyan entrou para a história como um dos tufões mais fortes já registrados, e um dos mais mortais. Essas tempestades são um lembrete assustador de que, por mais avançada que a humanidade seja, a natureza ainda dita as regras. E a pergunta que fica é simples. Se tudo isso já aconteceu uma vez, o que ainda pode estar por vir? Se esse vídeo te impressionou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual dessas tempestades você jamais gostaria de enfrentar.